Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um trimestre da Escola Dominical. Dessa vez, é o segundo trimestre de 2022 da classe Adultos, essa importante revista que vai falar sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, uma lição muito boa porque tem um aspecto prático, e coisas práticas são muito melhores do que aquelas em que há tantos debates que não chegam a lugar nenhum em sentido prático, tá bom? Então a lição de número 1 vai falar sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. E aí você tem a sequência das lições que você pode pausar aqui já e fazer a sua leitura já para ter em mente tudo que o comentarista vai trazer como conteúdo para essa importante revista que, como eu disse, por seu aspecto prático, ela é mais importante para nós do que discussões intermináveis sobre temas que não estão no nosso domínio. Por exemplo, as discussões em torno de escolas teológicas que defendem diferentes períodos para a volta de Jesus, ou é pré, ou é médio, ou é pós, não importa quem tenha razão, essa razão sendo de posse de um grupo ou não, ela não tem o poder de interferir no nosso relacionamento com Deus e nem riscar ou mesmo embaçar algo relacionado à nossa salvação. Então, do ponto de vista prático, não tem efeito nenhum sobre as nossas vidas, a não ser no sentido de a gente se voltar tanto para discussões como essa, que isso paralisar outras coisas importantes da nossa vida, como o viver em Cristo, ou seja, o comportamento diário que nos faz parecer com Cristo. Aí, se a discussão for tão relevante que atrapalhar isso, aí realmente ela tem efeito nas nossas vidas. Caso contrário, não. Então, essa revista é importante pelo seu valor prático, ok? Aquilo que pode ser experimentado por nós no dia a dia. E aí, meu pedido a você é que se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Você pode usar esse material que eu estou usando aqui gratuitamente, é só baixar na descrição do vídeo no YouTube. Você pode usar e modificar, fazer como você achar melhor, ok? E a gente tem como textuário dessa lição: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus, capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Lembra que eu falei? A questão prática é a mais importante. Falar, muita gente fala, discorrer sobre vários assuntos, muita gente discorre, reflete, se posiciona, mas a coisa pega mesmo é quando a gente entra na fase da prática, E aí tem aqueles que praticam e tem aqueles que só teorizam, ok? E aí a gente tem a introdução da lição que diz o seguinte: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã, Mateus 22, 37 e 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Isso me faz lembrar que o Sermão do Monte não é um conjunto de regras, mas o Sermão do Monte é um sistema de relacionamento. Primeiro na vertical, relacionamento com Deus, e depois na horizontal, relacionamento com os nossos pares, com os nossos semelhantes,
com o próximo. Isso é muito interessante e muito importante. É interessante pensar que ele forma, né, quando a gente fala vertical e horizontal, ele forma uma espécie de cruz. Isso nos faz lembrar a importância do que Jesus realizou para que pudéssemos hoje estar falando sobre esse assunto, por exemplo, ok? E aí eu trouxe aqui uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo do John MacArthur, que vai falar justamente sobre esse capítulo 5 de Mateus, sobre o Sermão do Monte. Ele começa dizendo o seguinte: o Sermão do Monte é o primeiro de uma série de 5 importantes sermões registrados em Mateus. Esse sermão é uma magistral exposição da lei e um potente ataque ao legalismo farisaico, terminando com um chamado à fé verdadeira e à salvação. No capítulo 7, versículo 13 ao versículo 29. Cristo expôs o verdadeiro significado da lei, mostrando que as exigências que ela fazia eram humanamente impossíveis de ser cumpridas. Esse é o uso correto da lei com respeito à salvação. Ele fecha qualquer possível avenida do mérito humano e deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina para a salvação. Cristo sondou a profundidade da lei, mostrando que suas verdadeiras exigências iam muito além do significado superficial das palavras e estabeleceu um padrão que é mais elevado do que nem mesmo os mais dedicados estudiosos da lei haviam percebido até então. Então, essa importância profunda, e muitos eruditos, eles concordam que Jesus fez esse sermão logo no primeiro ano do seu ministério, para que justamente esses seus inimigos que se levantariam, né, principalmente os fariseus e saduceus, não tivessem nem tempo de contrapor essa questão que ele levanta em relação à lei. Ele expõe então a essência da lei no Sermão do Monte de uma forma que eles nunca viram antes e já de forma antecipada, e não como resposta a alguma coisa que eles pudessem dizer. Isso é maravilhoso. E aí a gente tem como leitura bíblica o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, ok? A gente leu aqui o versículo 11 no texto áureo, tá bom? E aí, eu coloquei aqui, como sempre, a estrutura, a espinha dorsal da lição, para que você pause esse vídeo e faça a leitura. Para quê? Para ter uma aceleração na assimilação do conteúdo. Quando você sabe o ponto de partida do comentarista e até onde ele vai chegar, você consegue acelerar seu pensamento e já tem uma absorção melhor, ok? Do assunto que está sendo estudado, ok? E aí, nesse segundo slide, eu coloco, como sempre, as referências bíblicas para cada subtópico. Então você vai aqui ler o título do subtópico, por exemplo, no primeiro, Por que Sermão do Monte? Aí você tem Mateus 8, versículo 1 e versículo 5, e Lucas 7 e versículo 1. E assim por diante você vai fazendo essa leitura do referencial bíblico. Quando você voltar já na revista lendo o texto, a sua assimilação também sofre um processo de aceleração e você absorve melhor o ensino, ok? Então são 3 tópicos aqui, 3 subtópicos no primeiro, 3 no segundo e 2 no último, ok? E aí a gente vai para a conclusão da lição, que diz o seguinte: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. E como que Deus quer que nós sejamos? Parecidos com o seu Filho Jesus durante o seu ministério terreno, ok? O Jesus de Nazaré, como ele andou, como ele falou, como ele viveu,
e como ele se portou entre os seus pares, entre as pessoas com as quais ele se relacionou. Se a gente cumprir isso, não precisa entrar em debate, não precisa ser o mais inteligente, porque a gente se torna agradável diante de Deus. Assim, eu espero ter auxiliado de alguma forma você nesse estudo, para que você antecipadamente, dando uma olhada nesse guia, você possa ter um melhor direcionamento para absorver bem a lição e no domingo ou no dia de aula da sua igreja você poder interagir melhor com o seu professor e com os outros alunos e ser bem sucedido. Deus abençoe você e se Ele quiser nós nos veremos na semana que vem para mais um guia de estudo preliminar dessa revista. Deus abençoe.